nosso encontro de hoje eu queria falar com você um pouquinho sobre as autoridades instituídas por Deus. Quando você vai no livro de Pedro, capítulo 2, verso 13, a Bíblia Sagrada fala assim: sujeitáveis a todas as instituições ou as autoridades humanas por causa do Senhor, quer seja rei, quer seja rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. A Bíblia está falando para mim e para você que Deus instituiu as autoridades e nós devemos respeitar. Você vê na Bíblia que Jesus respeitou, Jesus pagou os impostos, né? Então a Bíblia Sagrada está falando para mim e para você que nós devemos respeitar. A Bíblia também fala para mim e para você que o apóstolo Paulo escreveu isso, que nós devemos orar pelas autoridades. Só que tem uma coisa, muitas pessoas pegam um texto bíblico também e querem fazer como que o cristão deve deixar as pessoas passar por cima, e não é bem assim. O que muitas vezes a gente tem que parar de pensar, de ter na nossa mente que um ateu não é um sequestrador de crianças e nem um cristão seja um cavalinho com alfafa na boca. O crente, o cristão, ele deve ter autoridade. Jesus disse que quando você levar um tapa na face, você deu outra face. Isso aí não quer dizer que você deva passar por cima, até porque espiritualmente também que ele está falando, porque o cristão não deve chegar e já chutar com os dois pés. Agora, certa vez, Jesus levou um tapa mesmo, literal, na sua face. E a Bíblia fala assim, relatado no Evangelho de João, capítulo 18, verso 22. Ele leva, verso 21. Por que me interrogas? Ele sendo interrogado, pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabe eles o que eu disse. Dizendo ele isto, Jesus, um dos guardas que ali estavam, deu uma bufetada em Jesus, dizendo: é assim que falas como sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Jesus levou um tapa e ele disse: por que tu me feriu se eu falei a verdade? Ou seja, o cristão ele tem que ser autoritário. Jesus, quando tinha a sua razão, ele ia se impor. Ele ia se impor, ao seu favor, ao lado da verdade. Certa vez Jesus disse assim: as raposas têm os seus covis, os pássaros seus ninhos, e o filho do homem não tenha nem onde reinclinar a cabeça. As raposas, porque um dos símbolos daqueles velhos políticos que nunca saíam do cargo. Os pássaros, porque um dos símbolos de Roma era uma águia. E certa vez Herodes mandou chamar Jesus, queria falar com Jesus. E no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 32, ele queria falar com Jesus, e Jesus mandou falar assim, verso 31. Naquela mesma hora, alguns dos fariseus vieram para ele e lhe disseram: retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Herodes queria procurar Jesus. E ele, porém, lhe respondeu: ide e dizei a essa raposa, que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Então, Jesus, quando tinha que falar, ele não mandava recado. Você vê em João 2,16 que ele pegou um chicote, que ele foi uma ira santa, e lá no templo, porque lá não era lugar de mercadante. Isso acontece também, queridos, no mundo espiritual. Quando você vai no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 17, fala que nós temos que obedecer nossos líderes. Mas quando bate de frente com a Bíblia Sagrada, Deus nós precisamos ficar acima como está escrito. As autoridades também, nós devemos obedecer, mas tem uma coisa que Deus não libera. Quando se trata de Bíblia Sagrada contra os princípios da Bíblia, Deus libera eu e você, porque nós devemos ficar com Deus. No caso do pastor também, se ele fala contra a palavra de Deus, alguma coisa fora da palavra de Deus, nós devemos ficar com a Bíblia Sagrada. Então, querido, que Deus te abençoe, estude a Bíblia Sagrada, e que a gente também seja como um cristão autoritário, um autoritário pela verdade, obedecendo os nossos líderes, mas nunca quebrando o princípio. Um grande abraço. Um abraço aqui do Usando a Bíblia, até o nosso próximo encontro.